Obrigado, Rosana. Bom, então, pessoal, antes da gente entrar especificamente nas questões que foram enviadas por vocês para que o GT pudesse responder, vale destacar alguns aspectos, fazer uma contextualização do programa de gestão para que todos compreendam até mesmo a dinâmica para a implementação desse programa no IF Sul de Minas. Bom, pois bem, o programa de gestão, ele tem os seus fundamentos. Então, ele originou-se a partir aí da Instrução Normativa 65, o qual deu a possibilidade para a administração pública, sobretudo as instituições de ensino, adotando o programa de gestão, porém, dentro da IN 65, tem vários aspectos que a instituição precisa atender e cumprir para que ela seja habilitada a praticar o programa de gestão, a implementar o programa de gestão. Então, o marco inicial para o programa de gestão foi a Instrução Normativa 65, de 30 de julho de 2020. Após a publicação dessa instrução normativa, foi feita a construção da normatização interna no IF Sul de Minas. Então, foi aprovada uma resolução, a resolução 91 de 2020, que ela foi tramitada nas câmaras e aprovada no Consul, para que a instituição, o IF Sul de Minas, tivesse condições de submeter a resolução, a normativa interna, a uma aprovação pelo Ministério. Então, no dia 29 de janeiro de 2021, através da Portaria 51, o IF Sul de Minas foi a primeira instituição autorizada a implementar o programa de gestão. É curioso que essa Portaria 51 de janeiro de 2021 gerou até mesmo uma certa confusão, não só internamente a instituição, mas para toda a rede. Porque quando o IF Sul de Minas recebeu a autorização para implementar o programa de gestão, vários institutos e vários servidores começaram a entrar em contato com o PROGEP, com o gabinete, com o DDI, com o DTI, perguntando como que ele poderia ingressar, o servidor poderia estar se utilizando aí do programa de gestão para desenvolver suas atividades. Aí foi necessário a gente esclarecer que a autorização é um passo para a implementação do programa de gestão. Então, antes de ter o edital, antes de ter o plano de trabalho, antes mesmo de ter o sistema, foi necessário ter essa autorização. E, inclusive, outras instituições passaram a entrar em contato com o IF Sul de Minas para saber se estava funcionando, se os resultados estavam sendo satisfatórios em relação ao programa de gestão. E, na verdade, a gente não tinha implementado ainda, a gente estava autorizado a implementar o programa de gestão na instituição. Tendo em vista isso, em abril de 2021, através da Portaria 267, foi autorizado a todas as instituições vinculadas ao MEC a implementar o programa de gestão. Ou seja, naquela ocasião, nem mesmo o IF Sul de Minas, que foi o pioneiro, nós tínhamos várias questões a serem resolvidas, sobretudo se a gente tratar especificamente do sistema que seria utilizado. Então, todas as instituições foram autorizadas de uma forma universal, para as instituições vinculadas ao Ministério da Educação a implementar o programa de gestão. Então, algumas instituições, por mais que elas não estivessem ainda com o normativo interno, ou seja, com a resolução aprovada internamente, algumas instituições já haviam avançado até mesmo na formatação do sistema para o programa de gestão. A exemplo do Instituto Federal Goiano, que é o instituto hoje que está desenvolvendo o módulo do SUAP para o programa de gestão. Então, a partir disso, foi também muito motivado através da CIS, a gente em contato com o antigo coordenador, que foi o Marcos, depois o Elivan, também a gente fez as tratativas, a gente criou-se um grupo de trabalho para avançar nessa implementação do programa de gestão. Então, esse grupo de trabalho é formado pelo representante da CIS,
pelo representante da Projeto, pelo representante da Diretoria de Desenvolvimento Institucional e o diretor de Tecnologia e da Informação. Então, formou-se esse grupo de trabalho, até desde então a gente vem discutindo e trabalhando junto para viabilizar a implementação do programa de gestão na instituição. Pois bem, então, dentro essa fundamentação aí para vocês sobre a origem do programa de gestão e como que nós estamos em termos de desenvolvimento, sobretudo de implantação, foi criado um fluxograma que está disponível lá no link de gestão, no link do programa de gestão no site da Reitoria de Gestão de Pessoas. Vocês podem acompanhar o avanço e as etapas necessárias para que a gente tenha esse programa de gestão implementado. Então, só para fazer um horizonte temporal para vocês, elaboração da normativa, fase concluída, é a nossa resolução. Ela foi tramitada nas câmaras, aprovada no Consul, então nós conseguimos avançar, isso inclusive através do antigo pró-reitor de gestão de pessoas. Tivemos a autorização do MEC em janeiro de 2021 para a implementação do programa de gestão. Construímos, na verdade, foi formalizado o grupo de trabalho, que é este grupo que eu citei para vocês a formação. A partir do grupo de trabalho foi solicitado às unidades um mapeamento dos processos, então foi solicitado que os setores mapeassem esses processos de as atividades, porque a gente precisa mensurar as atividades que são desenvolvidas nos setores para que a gente consiga, através dessa mensuração, inserir esse parâmetro no software, no módulo SWAP, e através desse parâmetro o servidor consiga aí planejar o desenvolvimento das atividades dentro daquela carga horária semanal, por exemplo, 40 horas semanais para os servidores técnicos administrativos. Estamos nas seguintes fases. Por que seguintes fases? Porque nós estamos desenvolvendo as atividades concomitantemente. Então, nós já temos a tabela de atividades, uma tabela de atividades já formatada. No entanto, algumas unidades, alguns setores ainda têm algumas dúvidas em relação ao mapeamento de suas atividades. Então, essa tabela vai passar por uma revisão. Então, ela está avançada, mas pode sofrer algum tipo de alteração. Estamos testando o sistema. Então, hoje foi decidido e vai ser explicado para vocês no decorrer das perguntas aí da live sobre o sistema adotado para o IEF de Minas, que é o módulo SWAP. Então, estamos em fase de testes desse módulo SWAP e, paralelamente a essa fase de teste, estamos também elaborando a minuta do edital. Essa minuta já foi compartilhada aí através da CIS com os servidores. Hoje ela encontra-se na fase de análise pela Coordenadoria de Legislação e Norma e também pela Coordenadoria de Desenvolvimento Pessoal. Ela vai para um parecer jurídico, que é pela nossa Procuradoria Federal. Depois haverá a publicação do edital, obviamente, vai ser reunido junto aos setores, as chefias, para verificar esse percentual possível para poder ingressar no setor, para poder ingressar nesse edital, para ser possível aí, o desenvolvimento das atividades via o programa de gestão total ou parcial. Depois a gente homologa os planos de trabalho, ou seja, vai ter lá o edital, os servidores habilitados a estarem usufruindo do programa de gestão vão construir o seu plano de trabalho com base na tabela de atividades. Então, ele vai construir aí esse plano de trabalho e as chefias vão homologar e autorizar, e a partir daí a gente já consegue implementar esse programa. É um horizonte temporal só para demonstrar para vocês que são várias fases que a gente precisa cumprir dentro do programa de gestão. Pois bem, um ponto muito importante que vale ressaltar a vocês, que refere-se à Instrução Normativa 65, diz respeito às etapas que a instituição precisa cumprir para esse programa de gestão, para conseguir efetivar o programa de gestão. E uma das etapas que são para o órgão central do CIPEC.
com o objetivo de fornecer informações atualizadas, no mínimo semanalmente, registrada no sistema informatizado de que trata o artigo 26, bem como os relatórios de que trata o artigo 17. Depois o Ramon vai poder esclarecer para vocês essa questão um pouco mais técnica, mais especificamente, mas isso foi um grande gargalo para a gente avançar no programa de gestão, porque essa interface com o órgão central Sintec exigindo que a gente forneça informações, ou seja, os resultados, os relatórios do programa de gestão semanalmente, isso foi um ponto crítico que a gente precisou avaliar, entrar em contato com as outras instituições, analisar internamente se seria viável aguardar ou utilizar o outro sistema que foi aí disponibilizado pelo Ministério da Economia, mas sistema esse que não estava direcionado especificamente para uma instituição de ensino. Nós temos aí o sistema do SUSEP, dentre outros, mas são sistemas que possuem também alguns pontos críticos que a equipe técnica avaliou, e depois, no decorrer da live, o Ramon vai explicar especificamente sobre essas questões. Então, é só para mostrar para vocês que o programa ele é viável, a instituição tem condições de avançar, mas existem alguns trâmites e alguns aspectos que são pré-requisitos que, antes da implementação, a gente precisa cumprir, sobretudo quando a gente fala de sistema utilizado para o programa de gestão. Pois bem, então, dito isso, eu vou passar para as perguntas. Então, são em torno de 20 perguntas que a gente vai responder. Cada pergunta, a gente fez uma divisão, algumas perguntas mais técnicas, talvez o Ramon vá responder e o Pedro complemente, algumas perguntas um pouco mais gerais em termos de legislação, eu vou responder, o Elivan também vai complementar. Vai ser uma live mais dinâmica, que cada um vai poder fazer a sua complementação, só para a gente conseguir abordar todas as questões que foram levantadas aí por vocês, quanto disponibilizado o formulário. Pois bem, então vamos lá para a primeira pergunta. O programa diz que a implementação do programa de gestão é facultativa à administração pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo direito do participante. Isso significa que a opinião do servidor não será levada em conta caso a gestão decida que ele deve entrar no programa? Existe a possibilidade de nos obrigarem a realizar o teletrabalho? Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente. Nós tivemos aí alguns servidores que questionaram sobre essa questão. Lembrando, o servidor ele não será obrigado a aderir ao teletrabalho. O programa de gestão ele é opcional. E lembrando também que não serão todos os servidores que terão a possibilidade de ingressar ao programa de gestão. Isso tem que ser analisado as atividades que permitem ser desenvolvidas via programa de gestão. Então, isso é uma discussão das atividades dos setores, com a chefia do setor, para verificar quais atividades têm essa possibilidade de estar sendo desenvolvidas via teletrabalho. Então, não é obrigado, o servidor não é obrigado. Na verdade, o servidor vai se candidatar para o edital, caso o seu setor tenha essa possibilidade, e a partir desse edital ele será habilitado ou não, uma vez que esse edital haverá concorrência também, uma vez que nem todas as atividades dos setores serão autorizadas pelas chefias para que sejam desenvolvidas via o teletrabalho. Bom, pergunta número 2. O programa fala de resultados efetivamente mensuráveis. O que isso significa? Haverá uma quantificação ou classificação quantitativa para as atividades a serem realizadas remotamente? Bom, para essa pergunta eu queria chamar aí o Elivan para poder responder. Elivan, por favor, fique à vontade. Certo, Thiago. Eu acredito, pessoal, que a própria pergunta já trouxe a resposta. Sim, vai haver uma quantificação, né? Uma classificação quantitativa aí para as atividades que forem realizadas remotamente. Como o Thiago já mencionou, vocês acompanharam que foi enviado pela CIS, uma tabela de atividades para todos preencherem.
de acordo com aquelas atividades presenciais que também podem ser realizadas por meio remoto. E junto com essa solicitação, foi pedido também que se colocasse um período estimado em que essas atividades poderiam ser executadas na forma remota. Pois bem, após a gente concluir essa tabela de atividades, ela será exportada para dentro do sistema, através do qual, a partir desses dados, a chefia imediata e o servidor poderão, então, construir ali um plano de trabalho, que será formatado de acordo com a carga horária semanal do servidor, e serão incluídas essas atividades, tá? Até preencher a carga horária semanal. Chegou no final da semana, o servidor concluiu as atividades, posteriormente, a chefia imediata, ela verificará se o que foi acordado, o que foi proposto, foi cumprido pelo servidor, e então fará uma avaliação, atribuirá uma nota às atividades que foram realizadas. Então, basicamente, a dinâmica funcionará dessa forma. Obrigado, Elivan. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 3. O programa determina que o ato normativo de que trata o caput poderá ser elaborado conjuntamente por mais de uma unidade, caso executem as atividades por meio de procedimentos e rotinas com características semelhantes. A reitoria tem a intenção de padronizar o teletrabalho em todos os campi ou ficará a cargo da direção geral de cada campo? Bom, em relação a essa questão, é importante destacar que, inicialmente, lembrando, nós vamos começar o programa de gestão num projeto piloto. Depois o Ramon vai poder destacar para vocês a própria interface com o Ministério da Economia, que é a necessidade prevista lá na IN 65, nós não estamos com essa interface concluída. Então, vai ser um projeto piloto, que poderá depois sofrer revisões e alterações ao longo do tempo, inclusive a própria resolução que normatiza o programa de gestão. Então, inicialmente, será proposto uma padronização das atividades de modo a ter um parâmetro institucional. Essa padronização não quer dizer que o servidor ele deverá utilizar o mesmo tempo para a execução de uma atividade se comparar uma unidade com outra. Não. Existe também um parâmetro de classificação das atividades. Então, existe uma atividade pré-cadastrada no sistema e depois você tem faixas de classificação. Uma atividade que, porventura, possa demorar de 1 a 10 horas para a sua execução, mas é a mesma atividade, porém o nível de complexidade é diferente, então o servidor poderá estar fazendo esse tipo de classificação dentro da proposta do sistema. Então vai ter lá esse ranking para classificar o grau de complexidade da atividade. Então isso está previsto também no sistema, mas a princípio a ideia é padronizar as atividades e quando o servidor for construir o seu plano de trabalho, ele faz a classificação perante o nível de complexidade de cada atividade. Bom, pois bem, vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta de número 4. De que modo o programa de gestão pode impactar a jornada de 30 horas? Queria aí convidar o Elivan para responder essa questão para a gente. Então, pessoal, pelo que a gente já debateu no grupo de trabalho, né, com todos os membros, nós identificamos que o servidor ele vai ter que optar ou pelo programa de gestão ou pelas 30 horas. Os dois, simultaneamente, não tem condições, até porque as 30 horas ela demanda a presencialidade. O servidor tem que estar ali em revezamento e cumprir ali as 12 horas no setor, certo? Isso é o que a gente já pacificou dentro do grupo de trabalho. O que ainda existe de dúvida, e a gente com certeza vai propor o debate, inclusive trazendo as comissões de 30 horas para propor ideias e tentar identificar o caminho plausível e legal nesse caso, é se dentro de um mesmo setor poderá haver servidores fazendo o programa de gestão e outros servidores cumprindo as 30 horas, com todos aqueles requisitos exigidos
pela resolução, é claro. Então, isso a gente vai responder oportunamente, né, quando a gente conseguir, então, fazer esse debate entre os interessados, entre as instâncias aí que podem contribuir para aclarar essa dúvida. Vamos lá, obrigado, Elivan. Vamos para a próxima pergunta. Quando o servidor tem seu teletrabalho aprovado, de acordo com o artigo 23, ele ficará responsável por todos os equipamentos e acessos. Como o servidor estará tratando dados, às vezes sigilosos, e informações sobre a instituição, ele também ficará responsável pela segurança dos dados e por eventuais invasões que a proteção ou o antivírus particular não atendeu às necessidades da instituição? Então, novamente, queria pedir aí o Elivan para abordar essa questão. Certo. Nesse caso, pessoal, realmente o artigo 23, ele institui que cabe ao servidor a responsabilidade de manter os recursos necessários para o desempenho das atividades da forma remota, seja em sua casa ou então em outra localidade que ele escolher para trabalhar fora da instituição. O que a gente debateu no GT, essa questão a respeito de proteção, de estar exposto a algum tipo de ataque digital, hacker nesse caso, é uma questão complicada, porque a gente está exposto tanto aqui na instituição quanto na nossa casa. E a gente sabe que, mesmo em casa, nós acessamos hoje o SWAP ou então o e-mail para fazer algum tipo de atividade, né, para assinar algum documento ali que é urgente. Então, eu acredito que, nesse caso, a gente tem que avaliar se o servidor teve alguma intenção de trazer esse prejuízo, que eu acredito que ninguém vai ter. Então, é muito difícil da gente atribuir essa responsabilidade para o servidor. Claro que, sabendo que ele estará em casa, através de seus recursos, de sua máquina, ele tem que ter um cuidado redobrado do que ele teria se não estivesse utilizando para trabalho. Então, isso daí a gente tem que ter a clareza de saber que é uma responsabilidade a mais, sim. Obrigado, Ivan. Vamos lá para a próxima pergunta. Questão número 6. O artigo 11 da resolução número 91/2020 cita que o percentual máximo de participantes no programa de gestão será de 80% dos servidores em exercício na reitoria e 40% nos campi. Esse percentual considera o número de tais mais docentes ou somente o número de tais? Essa questão foi uma questão muito discutida, gerou muitas dúvidas para nós do GT, como também o Elivan compartilhou, que parece que gerou algumas dúvidas também de servidores recorrendo à CIS. A gente sabe que a resolução ela foi aprovada com o SUP, mas nós entendemos também alguns pontos que vale ressaltar aqui quanto a esses percentuais que foram previstos. Primeiro deles, se considerarmos que até 40% nos campos poderia estar, de certa forma, adotando o programa de gestão, tem algumas unidades, por exemplo, unidades de Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas, considerando o número de servidores que gira em média aí 60 docentes e 45 tais, se a gente for considerar 40%, considerando aí, obviamente, o somatório de docentes e tais, a gente teria possibilidade de até 40 e um pouco mais de tais, podendo aí, até esse número, né, tá sendo beneficiado com o programa de gestão. Lembrando, pessoal, que o edital, ele não vai trabalhar com esse percentual de até, depende das atividades do setor. Então, pode ter setor que demanda de atendimento presencial, que a chefia, junto aos servidores, vai chegar a uma conclusão que, olha, no nosso setor não é possível a gente adotar o programa de gestão. Alguns setores poderiam adotar parcialmente, outros não teria nem problema, poderia adotar plenamente o programa de gestão. Então, enquanto há essa previsão no edital, é algo que a gente precisa, inclusive, às vezes já sinalizar com uma possível alteração,
foi conversado aqui com a gestão da reitoria e a reitoria vai trabalhar com o percentual das unidades. Então, esse percentual de 80% até 80%, a gente já avaliou aqui dentro do grupo de gestão que na reitoria não vai ser possível chegar nesse percentual. E algumas unidades também acreditamos que nem os 40% se considerar o somatório de docentes e tais. Então, só para esclarecer para vocês que esse até provavelmente vai ser revisto numa possível alteração de resolução, porque existe essa diferença de quantitativo de servidor e depende também da natureza de atividade de cada setor. Então, só para esclarecer. Eu queria chamar tanto o Elivan quanto o Pedro, que eles levantaram questões importantes também em relação a essa pergunta. Obrigado, Thiago. Só complementando o Thiago, a questão é essa. E, na verdade, a gente tem esses números fixados, né, como limites, bem lembrado pelo Thiago, que a gente está num projeto piloto, né? Então, isso é uma fase de teste, a gente está experimentando, todos estão aprendendo, tanto a gestão quanto os servidores vão estar aprendendo em como operar dentro dessa nova dinâmica, né, de teletrabalho. Então, nesse sentido, até por questões experimentais, decidiu-se esse número de 40%, e a reitoria, em reunião de gestão, decidiu baixar também para 40% como limite, e esse limite considerando só os tais, né? Mas a gente tem que olhar nesse sentido, que é um programa em amadurecimento, e isso pode variar para mais, para menos, né? Isso ainda está numa fase mais inicial de implantação, tá? Só complementando essa questão do Thiago. Obrigado, Pedro. Acredito que é nesse ponto mesmo, Thiago, né? Como o Pedro bem citou, por se tratar de um programa experimental, ele vai passar por avaliação, inclusive é obrigatório que essa avaliação seja encaminhada, né, ao governo, e a gente pretende que seja algo perene dentro da instituição, algo que dure bastante tempo, permaneça, e por isso a gente está procurando ter esse cuidado inicial, justamente para preservar o interesse dos servidores. Ok, obrigado. Vamos lá, próxima questão. Será possível negociar regime de teletrabalho em modalidade parcial com comparecimento nos campi ou reitoria por alguns dias na semana para atividades que não possam ser realizadas de forma remota ou para suprir problemas de ordem tecnológica, como oscilação do sinal de internet? Sim, o próprio edital ele vai prever aí o percentual ou os setores que podem ofertar, né, a atividade plena, né, o teletrabalho pleno, e as modalidades também que seriam semipresencial, percentual, não sei, 50% presencial e os outros 50% teletrabalho. Isso é uma avaliação da natureza das atividades do setor. Isso vai ser discutido com chefia, tá bom? Então, volto, inclusive, na questão anterior, quanto aos até 40%. Essa decisão não é do servidor somente, olha, eu quero candidatar porque eu acho que a minha atividade pode ser executada via teletrabalho. Não, a chefia tem que concordar. Lembrando que uma das etapas para a implementação do programa de gestão é a homologação do plano de trabalho. Se a chefia não estiver de acordo com aquela construção de plano de trabalho e não homologar, o servidor não terá esse direito de entrar no programa de gestão. Então, tudo isso é uma análise via setores, tá? Por setores, junto com os servidores e também com as chefias. Bom, vamos partir aí para a próxima questão. Uma vez que o programa de gestão esteja vigente, do ponto de vista geral, pode em algum momento o programa ele ser extinto? Sim. A regulamentação do programa de gestão, ela decorre de um ato do Ministério da Economia, que autorizou a sua implementação nos órgãos federais. Então, deste modo, compete aí ao próprio Ministério alterar ou revogar a seu critério a instrução normativa que instituiu aí o programa de gestão. Lembrando que, como o programa de gestão ele está normatizado por edital,
Pode ser também que um determinado setor, se porventura ele adote plenamente o teletrabalho, mas que foi verificado que os resultados não foram atingidos, isso gerou um prejuízo de força de trabalho ou de atividades atendidas, ele pode não submeter mais aquele setor ao edital ou submeter parcialmente. Isso vai ser analisado. Por isso que volto a dizer, isso é um teste, um programa piloto, nós não temos nenhuma referência, nenhum parâmetro de instituição de ensino que adotou o programa de gestão. Nós temos aí TCU, dentre outros órgãos, que já tem uma estrutura muito processual que consegue avançar e já tem um know-how aí com o programa de gestão. Mas, em se tratando de instituição de ensino, nós não temos parâmetro. Então, é importante esclarecer que ele pode, sim, por ato do Ministério da Economia ou em virtude dos resultados que foram atingidos aí, rever essa proposta do programa de gestão na instituição. Pois bem, vamos lá para a próxima questão. Haverá total estabilidade, garantia e segurança para os servidores que optarem pelo teletrabalho? Pois construiremos nossas vidas futuras com base nessa modalidade de trabalho em determinada localidade e a instabilidade poderá causar impactos negativos para o servidor e sua família. Lembrando, pessoal, é importante destacar que o entendimento do programa de gestão, ele está simplesmente se adequando a uma realidade de trabalho atual, em que a presença do servidor ela é desnecessária para a execução de algumas atividades. Contudo, deve ter a ciência que a regulamentação desse programa ele demanda ele advém de uma instrução normativa editada pelo Ministério da Economia e da mesma forma que foi autorizado pode ser revogado a critério exclusivo do órgão da Secretaria de Gestão de Pessoas ou em virtude da necessidade institucional. Então, não há total estabilidade, não há total garantia ou qualquer uma segurança plena que o servidor, que ele se candidate e ele tenha aí esse direito para estar executando suas atividades no programa de gestão, isso não possa ser revogado ou revisto, seja pelo órgão central ou seja institucionalmente. Isso vai muito em virtude da demanda do trabalho. É óbvio que, ao longo do tempo, talvez seja possível ter isso mais previsível, que a nossa resolução estabelece o de edital semestral, mas nos estudos que nós fizemos, no levantamento que nós fizemos, alguns órgãos têm lá, às vezes, um planejamento anual. Isso pode ser adotado na instituição? Claro que pode, em virtude de toda a análise desse projeto piloto que será desenvolvido. Aí eu queria também chamar o Pedro e o Elivan para complementar essa questão. Bom, Thiago, complementando aqui, e resumindo, né? Resumindo de forma mais concisa ali, o ideal é que não se recomenda, nessa fase, para quem aderir, né, e tiver o plano para começar o teletrabalho, não se recomenda mudanças desse tipo, mudança de cidade, né? A gente recomenda que aguarde um momento mais maduro do programa, né? Que permaneça como está, não entregar aluguel, né? Esse tipo de ação não é recomendado, né? Eu acho arriscado nesse momento agora de fase mais inicial do programa, tá? Só essa complementação. Como exemplo, até que o Thiago falou, o TCU hoje, que é um órgão que está no nível de maturidade do teletrabalho bastante avançado, eles têm 40% do corpo de trabalho trabalhando home office, né? E mesmo assim, você tem ali um prazo, né? Um prazo determinado para você ter que revalidar aquele home office. Então, nem nos programas que já estão mais amadurecidos, essa garantia não existe, tá? Essa estabilidade não existe. Então, vamos aguardar avançar um pouco mais, amadurecer um pouco mais a implantação do sistema. Obrigado, Pedro. Elivan? Acho que é isso mesmo, Thiago. Como o Pedro disse, tomar cuidado agora nesse início do programa de gestão, quem conseguir realizá-lo, não fazer nenhum tipo de mudança drástica na vida, né?
porque são 6 meses iniciais, e à medida que o tempo for passando, o programa for evoluindo, amadurecendo, com certeza a gente vai ter sim uma previsibilidade, como o Thiago comentou. Então, a recomendação de todos é que tenham cautela nesse começo. Ótimo, obrigado. Vamos lá para a próxima questão. Servidores com CD ou FG poderão aderir ao programa de gestão? Bem, pessoal, no nosso normativo, não há nenhuma vedação estabelecida, nem mesmo pela Instrução Normativa 65. No entanto, em reunião com a gestão, reunião com o grupo de trabalho, foi solicitado que, para esse projeto piloto, ou seja, para o primeiro edital, pelo menos, que não seja concedido a FG e CD. Por quê? Até mesmo para que possibilite as chefias avaliar se isso vai comprometer ou não as atividades do setor. Ou seja, vamos supor que um determinado setor ele conceda o teletrabalho, né, a inserção, o ingresso no programa de gestão, 50% dos servidores do setor. Os demais 50%, eles estariam presencialmente. Então, se, porventura, a chefia também estiver se candidatado de ter sido concedido o teletrabalho, talvez ela não tenha muita propriedade para falar se as atividades presenciais foram bem executadas, porque ela também estava no trabalho remoto, quer dizer, no teletrabalho. Então, para esse projeto piloto, foi solicitado que os ocupantes de função e ocupantes de CD não participassem até que eles tivessem uma avaliação plena desse projeto inicial, se foi percebido alguma alteração ou algum comprometimento das atividades que são desenvolvidas pelo setor. Bem, vamos para a próxima pergunta. No teletrabalho, há necessidade de registrar o ponto? Se sim, por qual motivo? Elivan, você pode responder essa questão, por favor? Claro. Bem, pessoal, a própria Instrução Normativa 65/2020, ela já traz essa previsão, lá no artigo 3º, nos incisos 7 e 8. Ela diz o seguinte, que o servidor em teletrabalho, ele está dispensado do controle de frequência, né, durante o período em que ele estiver trabalhando de forma remota. Já no período em que ele for ao campus ou à reitoria trabalhar na forma presencial, ele tem sim que registrar o ponto. Então, no momento, esse é o nosso entendimento. Isso considerando que o servidor está trabalhando nesse formato híbrido, né, no semipresencial. Se ficar só no presencial, ele não vai ter a necessidade de registrar o ponto. Obrigado. Próxima questão. No teletrabalho, há necessidade de registrar o ponto? Quer dizer, desculpa. No caso de servidores que têm dispensa de horas por ação e serviço, será possível aderir ao programa de gestão? Elivan, você pode contribuir conosco com essa questão? Vamos lá. Então, pessoal, pela nossa pesquisa, né, que a gente realizou aqui no grupo de trabalho, não identificamos nenhum tipo de impedimento nesse caso. Então, o servidor com dispensa de horas em ação de serviço, ele sim pode participar do programa de gestão. O que vai acontecer simplesmente é uma readequação da carga horária dele dentro do plano de trabalho, né? Se houver uma diminuição por conta dessa dispensa de horas, consequentemente, haverá uma redução dentro do plano de trabalho também. Então, entendemos que sim, nesse momento, a princípio, é possível. Ok, obrigado. Vamos para a próxima questão. Os servidores que moram em cidade diferente de sua atuação terá preferência para o trabalho remoto? Bem, pessoal, apenas aí no caso de um número de vagas disponibilizadas para o programa de gestão ser aí um número inferior ao total de interessados, é que serão observados os critérios aí de desempate. No entanto, pelo próprio artigo 19 da nossa Resolução 91 de 2020, o rol de critérios que é disponibilizado não
está previsto esse critério quanto o servidor que resida em cidade distinta à sede ou órgão. Então, esse não é o critério que é abordado. Então, a resolução não tem essa previsão. Então, é importante esclarecer isso ao servidor. Bem, vamos para a próxima questão. Meu setor não informou no tempo estabelecido as atividades que podem ser executadas remotamente e há muitas atividades. Essas atividades ainda poderão ser incluídas para fins de teletrabalho? Sim. Então, a planilha de atividades ainda vai passar por uma revisão. Então, neste momento, os servidores poderão incluir essas atividades do setor. No entanto, vale ressaltar que existem ainda algumas dúvidas de setores, se tem possibilidade de desenvolver atividades via teletrabalho, totais ou parciais. A exemplo, uma reunião que a gente teve junto com os representantes da CIS de cada uma das unidades, o próprio setor de assistência ao educando, por exemplo, foi o setor que gerou algumas dúvidas quanto às suas atividades, se existia alguma possibilidade de alguma atividade ser desenvolvida via o programa de gestão. Então, tem alguns setores que estão mais claros que as atividades podem ser desenvolvidas, como licitações, dentre outros, e outros setores que ainda têm dúvidas. Para esse projeto piloto, não tenha pressa, às vezes, de fazer uma coisa atropelada e colocar alguma atividade que não cabe para o programa de gestão. Então, para o projeto piloto, a gente entende que muitos setores ainda vão repensar, ainda vão amadurecer o próprio mapeamento das atividades para verificar a viabilidade de ingressarem ou não. Então, para esse projeto piloto, acho que a gente vai avançar com aqueles setores que estão mais uniformes, né, que tem já essa tabela muito bem estabelecida, e a gente, no segundo momento, reavalia ou rediscute com outros setores que ainda estão nesse debate quanto às suas atividades. Então, é importante destacar e esclarecer esse ponto também. Bem, próxima questão. A existência de um sistema para registro das atividades tem se apresentado como um limitador para a execução do plano de gestão. Quais ações foram realizadas até o momento para instaurar este sistema? Então, para essa questão, eu queria chamar aí o Ramon para estar tratando. Por favor, Ramon. Obrigado, Thiago. Pessoal, como todos sabem, o SWAP ele é desenvolvido pelo IF Rio Grande do Norte, né? Só que o IF Rio Grande do Norte ele não desempenhou um trabalho para desenvolver o módulo do programa de gestão. Quem está fazendo esse trabalho, quem assumiu essa frente, foi o IF Goiano, né? Então, desde o final do ano passado, nós estamos aí em contato com o IF Goiano, nós pegamos a versão deles, alocamos em nossa infraestrutura e estamos fazendo testes, né? Inclusive, agora no início do ano, eles geraram uma nova versão com novos ajustes, e a gente já pegou essa nova versão, e também estamos fazendo testes nessa versão do módulo SWAP, né? E a tendência é que esse módulo desenvolvido pelo IF Goiano, futuramente ele seja acoplado ao IFRN e faça parte do SWAP como um todo. O módulo ele ainda não está 100% pronto, né? Ainda falta uma parte importante, que é a parte da integração, da interface com o Ministério da Economia, onde eles vão ter acesso aí aos dados do programa de gestão que vai ser executado no IF Sul de Minas. Mas nós estamos avançando nos testes e a ideia é começar esse projeto piloto, né, já com essa versão que nós estamos trabalhando aí no momento. Ok, obrigado. Ramon, tem mais algumas perguntas de sistemas, eu acho que é contigo. Questão 16, alguma alternativa sobre a forma de acompanhamento das entregas, serviços dos servidores que estejam interessados em aderir ao programa de gestão, caso não caminhe essa questão com o SWAP? Algum outro órgão que já tenha implementado fez através de algum outro sistema como o SEI? Pessoal, nesse caso, existem alternativas, tá?
mas como já o IF Goiano já havia iniciado a implementação do módulo SWAP do programa de gestão, nós desde o início começamos a explorar essa possibilidade, né? A pedido do grupo de trabalho, nós fizemos também um teste e uma verificação, uma análise com o software da SUSEP, né? E ele se mostrou inviável, porque ele utiliza tecnologias que nós não trabalhamos aqui na DTI, e isso gera uma série de impactos futuros, né? Além disso, se você começa a trabalhar com um software diferente e no futuro resolve utilizar o módulo SWAP, fazer essa migração de dados do software anterior para o SWAP é algo que pode ser complexo, né? E então, em virtude que nós trabalhamos com o SWAP, temos toda a infraestrutura de hospedagem, de backup e as tecnologias para o funcionamento do SWAP, nós optamos por continuar com a solução do SWAP mesmo. Obrigado, Ramon. Tem mais uma, Ramon, de sistemas. O IF Sul de Minas utilizará para a implementação do programa de gestão o sistema informatizado desenvolvido pela SUSEP, o sistema desenvolvido pela CGU ou o módulo SWAP? Acho que já respondeu, mas vale aí ressaltar, né, Ramon? Essa pergunta, né, Thiago, ela tem muita relação com a pergunta anterior. Nós chegamos, pessoal, como eu comentei anteriormente, a fazer uma análise do SUSEP, né? E após aí conversas com a Coordenadoria de Desenvolvimento, a solução se mostrou inviável, né? E também tendo em vista que o módulo SWAP está avançando, o melhor cenário do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia de desenvolvimento, realmente para nós aqui é o SWAP, né? E ele está avançando, a gente tem desempenhado aí uma força de trabalho para viabilizar a utilização do módulo e esperamos aí que ele atenda bem e contribua aí para essa parte importante do programa de gestão, que é o registro e o acompanhamento das atividades de teletrabalho. Obrigado, Ramon. Vamos para a próxima pergunta. Existe um cronograma para a implantação do plano de gestão? Quais ações estão em andamento? Quando será publicado o edital? Em quantos meses a Projeto planeja disponibilizar o plano de gestão para inscrição, adesão dos servidores? Lembrando, pessoal, nós aqui do GT, apesar de eu ser o pró-reitor de gestão de pessoas, mas não depende apenas da Projeto a gente implementar esse programa. Volto a dizer, nós estamos aqui em uma parceria praticamente, né, com o DDI, que os relatórios eles são fundamentais e exigidos pela Instrução Normativa 65, então envolve muitas questões que a Diretoria de Desenvolvimento Institucional vai precisar se estruturar para conseguir entregar essas informações também para o Ministério da Economia. A DTI ela é fundamental porque a gente não consegue implementar o programa de gestão sem o sistema e um sistema viável para a instituição. Então, o Ramon está em contato a todo instante, não só com o IF Goiano, mas já fez contato com outras instituições também que tratam de sistema, né, tratando do sistema. Então, hoje, nós fizemos essa, de certa forma, esse fluxograma de atividades que eu demonstrei no início aí da live e também já está disponível no site desde dezembro para vocês verificarem. Porque não dá para estabelecer uma data quando a gente depende de uma demanda externa à instituição. A título de curiosidade, o próprio IF Goiano, ele havia previsto o edital, ele havia previsto implantação do programa lá em 2021. Por exemplo, eles não conseguiram cumprir com essas datas em virtude do sistema, que o sistema ele não estava pronto ainda. Então, quando nós não temos esse controle, estabelecer uma data, isso pode frustrar muitos servidores, porque sem essas ações, atividades que demandam de instituições colaboradoras, como o IF Goiano, a gente não consegue estabelecer essa data somente internamente. A gente vai conseguir, sim, a partir do edital finalizado. Lembrando que o edital
em fase de construção, já passou pela CIS, está aqui com a legislação e normas, juntamente com a Coordenadoria de Desenvolvimento Pessoal, vai para a Procuradoria, assim que for definido, se o sistema estiver apto para a gente já inserir a tabela de atividades que também precisa ser revisada, aí sim fazemos o cronograma das exigências do edital, que é submissão do edital, candidatura, recurso, tem todos aqueles trâmites de editais, que aí sim já vai ter as datas disponibilizadas no próprio edital e data para a implementação de fato do programa de gestão. Aí vai ter data de homologação do plano de trabalho, mas são etapas, não dá para a gente, de certa forma, disparar, olha, construa o plano de trabalho do servidor, sendo que não tem nem esse edital finalizado, nem mesmo uma tabela de atividades para utilizar como parâmetro. Então, são as etapas que precisam ser cumpridas para a gente conseguir definir esse cronograma do edital. Bom, Elivan, Pedro, tem alguma questão sobre essa ou posso avançar? Acho que ficou bem esclarecido, Thiago, da minha parte. Ótimo. Bom, vamos lá. Questão 19. Feita a inscrição no programa de gestão, quanto tempo para o servidor estar liberado definitivamente para o teletrabalho? Pessoal, inscrição no edital é uma coisa, depois construção do plano de trabalho é outra coisa, homologação pela chefia desse plano e implementação do programa. Então, são algumas etapas. É importante esclarecer isso. Isso eu acho que complementa a questão anterior. Então, só para deixar claro para vocês, no edital vai ter esse cronograma. Hoje nós ainda estamos na fase de finalização, digamos assim, do edital, sendo que precisamos fechar a tabela de atividades. E uma informação importante, essa tabela de atividades, ela vai ser feita, disponibilizada via portaria. Por que nós optamos por esse caminho numa discussão do grupo de trabalho? Algumas instituições vão passar a tabela de atividades junto com a resolução no Consup. O que nós avaliamos? Uma tabela de atividade, ela está passível a mudanças. Suponhamos que venha uma determinação do Ministério da Educação mudando um procedimento de trabalho interno, o que vai elevar a carga horária de trabalho para a execução daquela atividade, por exemplo. Imagine se isso for feito atrelado à resolução. Para a gente mudar a tabela de atividade, teria que passar nas câmeras, CEP, CAP, Consup. Isso daria muito trabalho, poderia até inviabilizar em algum ponto o programa de gestão. Então, a normatização e a resolução, se porventura precisar fazer alguma alteração na tabela de atividade por força maior, a gente faz isso via portaria. Seria um trâmite mais rápido e mais fácil para a gente avançar enquanto programa de gestão. Bom, Elivan, Pedro, Ramon, alguma questão sobre essa pergunta? Nenhuma questão, Thiago. Ótimo. Bom, vamos lá, pessoal. Questão número 20. A previsão do IF Sul de Minas estabelecer prazo, início e fim do teletrabalho? Exemplo, o teletrabalho será concedido por 1 ano ou 2 e depois disso o servidor deverá submeter-se a outro edital? Sim, na nossa resolução, pessoal, o prazo estabelecido do edital é a cada 6 meses. Então, voltando até numa questão anterior que foi solicitada, existe uma garantia, existe uma total estabilidade? Não existe garantia e não existe total estabilidade, até porque é um edital. Então, suponhamos aí que em determinado setor, 50% da atividade de trabalho seja entendida pela chefia e os servidores que poderiam ser desenvolvidas via programa de gestão. Ok, às vezes não há concorrência no primeiro edital, mas num segundo edital, outros servidores que não aderiram ao programa de gestão, eles também têm o direito de concorrer. Então, às vezes, eles podem concorrer e quem for beneficiado do setor não seja aquele que foi concedido no primeiro edital. Então, não há, volto a dizer, essa garantia ou essa total estabilidade. Isso é via edital e conforme a previsão da nossa resolução a cada 6 meses. Tá joia? Bom, pessoal, então, de uma forma geral, é isso. As perguntas que nós recebemos, nós conseguimos contemplá-las. Algumas perguntas a gente precisou
avaliar, investigar, né, Ramon? Sobretudo essas questões mais técnicas em relação ao sistema. Queria agradecer a vocês, agradecer inclusive a compreensão com o avanço aí da implementação. Eu sei que o servidor fica ansioso, às vezes, para saber como estão os procedimentos, lembrando que a gestão dá o total apoio para a implementação do programa de gestão, mas dentro dos parâmetros legais, dentro do que prevê a Instrução Normativa 65. Então, a live foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade para a gente esclarecer alguns pontos, esclarecer algumas dúvidas aos servidores. A gente queria estar avançando de uma forma mais rápida, mas a gente sabe que são muitos pontos que precisam ser atendidos e a gente está atendendo com todo cuidado para que o programa seja um programa consistente, que traga os resultados esperados e o servidor tenha essa segurança de estar avançando aí com novos editais, concorrendo em novos editais, e a gente traga aí o bem-estar para o servidor, que vai, obviamente, aderir ao programa de gestão, sem o comprometimento dos setores com o desenvolvimento das atividades. Então, agradecer a vocês, queria passar a palavra aí, Rosana, depois Ramon, Elivan e Pedro, para lá final, e a gente vai avaliar as questões que foram levantadas aí no formulário. Volto a dizer, o servidor que entrou, e eu vejo que várias pessoas entraram após os 10 minutos iniciais, tem um formulário que eu postei por último. Se vocês tiverem alguma questão específica, por favor, insiram a pergunta lá no formulário, que a gente avalia, ou fazer um tira-dúvidas, ou fazer uma segunda live, a gente vai avaliar as questões levantadas. Rosana? Em uma análise prévia aqui do formulário, acredito que todas as respostas já foram abarcadas nesta apresentação de hoje, mas o grupo de trabalho irá novamente analisar perguntas por perguntas para poder verificar se é isso mesmo, tá bom? Muito obrigado pela análise, Rosana. Ramon? Perfeito, Thiago. Pessoal, o que depender da Diretoria de Tecnologia da Informação, a gente está bastante empenhado em avançar na questão do programa de gestão. É o interesse dos servidores do IF Sul de Minas e institucional também, e principalmente dos servidores da área de TI, né? Então, a gente vem trabalhando aí, está aí à disposição para colaborar e contribuir com esse importante avanço aí para o IF Sul de Minas. Obrigado, Ramon. Elivan, Pedro? Pessoal, queria agradecer a presença de todos em nome da CISA institucional. Nós tivemos aí uma presença massiva dos técnicos, né? Mais de 100 pessoas presentes. Então, isso denota o interesse de todos em querer contribuir, e é assim mesmo que tem que ser, né? Para fortalecer a categoria também. E no que depender da CIS também, assim como a DTI citada pelo Ramon, nós estamos totalmente empenhados nesse assunto e vamos fazer o possível para que isso seja implementado da forma mais segura e o mais rápido possível. E a CIS fica à disposição de todos, para quem quiser solicitar algum esclarecimento, alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado. Obrigado, Elivan. Pedro? Pessoal, só complementando e agradecendo a presença de todos, né? E a gente se coloca aí à disposição para sugestões, para dúvidas, né? Conforme os meios já compartilhados ali no chat. E voltamos a conversar, e a gente espera que evolua aí o sistema, né? Que a gente consiga implementar e que isso possa beneficiar aí, tanto o Instituto quanto os servidores em formatos mais atuais de trabalho, mais modernos, né? Que isso possa ser benéfico para todos, tá bom? É isso aí. Bom, obrigado a todos do GT, obrigado a todos que participaram dessa live. Me coloco também à disposição, a Progep à disposição de vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, também podem reportar o que a gente puder conseguir, o que a gente conseguir responder de maneira imediata, estamos à disposição. Se a gente não conseguir responder de maneira imediata, a gente vai buscar aí uma resposta para fornecer a todos vocês. Então, quero desejar aí a todos um bom dia de trabalho, saúde para todos, e vamos avançando aí nessa temática tão importante que é o programa de gestão no IF Sul de Minas. Tenham um bom dia, pessoal. Um abraço. Bom dia, pessoal.